Se tantas pessoas estão conseguindo mudar de vida, você também pode. Lembre-se, você não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que você. Então chega de vitimação, chega disso, chega de se vitimar. Então não adianta limitação, não adianta você se vitimar. O fato é, ter alguém que está fazendo, alguém que está conquistando, alguém que está realizando algo de valor, essa pessoa pensa diferente, ela comunica diferente, ela sente diferente. Dessa maneira, ela reprograma suas crenças. E eu vou estar lhe ensinando a fazer isso, a como comunicar, pensar e sentir. Porque assim como tu pensas, tu és um perdedor, ele comunica como um perdedor, ele se coloca como perdedor, ele pega de migalhas da vida. Um perdedor, ele pensa como perdedor, as imagens internas, o diálogo interno é de perdedor, de vitimado. E essa pessoa perdedora, ele sente a derrota, ele se sente pequeno. Chega disso. Eu vou te ensinar a comunicar vitória. Eu vou te ensinar a pedir mais da vida. Eu vou te ensinar a pensar como campeão, como vitorioso, como vencedor. Eu vou te ensinar a sentir no teu sangue, na tua carne, a emoção da vitória. Eu vou reprogramar a tua vida. Eu vou te ensinar a fazer isso. Vem comigo, esteja atento, focado, compromissado com a tua vida. Porque eu sou o seu coach. Lembre-se, eu sou o seu coach. E aqui, você pode. E o conceito dessa semana, hoje eu trago um conceito novo, que se chama 10-90. O que é esse conceito? O conceito diz o seguinte: 10% é o que te acontece na minha vida, 90% é o que eu faço em relação ao que me acontece. Vamos a um exemplo. 10% é aquele cara que bateu na minha traseira do meu carro. 90% é o que eu vou fazer em relação a isso, porque eu posso brigar no trânsito, eu posso agredir, matar ou ser morto, ou eu posso, esse cara que bateu em mim, descobrir um novo amigo, descobrir um novo parceiro, um novo sócio. E tudo depende não do que acontece, mas do que eu faço com o que acontece. Essa regra é transformadora. A regra dos 10-90, 10% que te acontece, 90% é que você faz com o que te acontece. Você dá uma topada é 10%. O que você vai fazer em relação a isso é 90%. O teu time ganha ou perde é 10%. 90% é o que você vai fazer em relação a isso. O teu time ganhou, você pode comemorar e brincar e se divertir. Seu time perdeu, você pode aprender com isso. Você pode contribuir com isso. Não importa o que acontece. O que importa é o que você faz com o que acontece. 10% é você ser demitido. 90% é o que você vai fazer em relação a você ser demitido. Você pode usar a demissão para crescer, para prosperar, para ser melhor no novo emprego, para empreender o teu negócio. Ou você pode, depois de ser demitido, chorar, se deprimir e não ter coragem nunca mais de avançar. Então você entende, o que está em questão aqui não é o que acontece, o que está em jogo na sua vida não é o que acontece, é o que você faz em relação ao que acontece. Quando eu olho para o conceito 10-90, nós identificamos dois tipos de pessoa, o aprendiz e o vitimado. O aprendiz, com aqueles 10% de dor, ok, eu perdi meu emprego, eu me divorciei. O aprendiz, ele vai dizer, o que eu vou fazer diferente no meu próximo emprego? Como que eu vou me comportar no meu próximo emprego? O que eu vou empreender para crescer, para prosperar? O vitimado diz, me demitiram, eu sou coitadinho, eu não merecia isso. E sabe qual é a diferença dos dois? O aprendiz aprende com os 10% e se torna uma pessoa melhor, mais vitoriosa. O vitimado, ele vive os 10%, não aprende e continua repetindo os mesmos erros. Ele vai se divorciar de novo, ele vai ser demitido de novo, ele vai bater o carro de novo. Por quê, Alan? Porque ele é vitimado, ele não aprende com os 10%. Pessoas sábias aprendem com os 10%. Pessoas sábias não estão tão preocupadas com o que acontece, e sim com o que elas vão fazer com o que acontecem. Acabou o namoro? Isso é 10%. O que você fazer em relação a isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Você não foi bem na prova, você perdeu o ano, você não passou no vestibular, isso é 10%. Acredite, atrás desses 10%, supostamente ruim, pode estar a grande salvação da lavoura, a transformação da sua vida, a realização. Olhe para os 90%, dê foco nos 90%. Aprenda com os 10, mas transforme nos 90. Você está pronto para viver uma vida plena, uma vida farta. Quando você consegue aprender, quando você consegue ser aprendiz. Veja bem,
Vou fazer uma metáfora aqui. Quando o povo judeu saiu do Egito, na época de Moisés, eles poderiam ter atravessado do deserto do Egito a Israel em 4 meses. Eles passaram 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque eles se vitimavam, porque eles desobedeciam às ordens, porque eles reclamavam. Eles não eram aprendizes. Se eles fossem aprendizes, em 4 meses e sair da escravidão do Egito, estaria rápido na terra prometida, em Israel. Será que você não está vivendo isso? Será que esse não é o seu caso hoje? Se vitimando, reclamando e não aprendendo com o que acontece? Será que você não está culpando o seu marido? Será que você não está culpando os seus filhos? Será que você não está se vitimando e as coisas não estão acontecendo e você não é capaz de aprender com elas? E o que acontece com o vitimado? Você sabe, repete as mesmas coisas, as mesmas circunstâncias e repete. O aprendiz, o que acontece? Quando vem a coisa ruim, ele diz, o que é que eu vou fazer de diferente? Qual o aprendizado que tem nisso? Porque ele sabe que o importante não é o que acontece, e sim o que ele faz com o que acontece. Eu tenho um caso, um amigo do meu professor, ele foi demitido numa empresa nacional, campeão nacional de vendas, gestor regional, e ele foi demitido no auge da carreira dessa empresa. No início ele quis chorar, e 15 anos de empresa, numa época muito boa, prosperando muito, grandes resultados. E ele disse, amigo, isso é 10%, como assim? Você ser demitido é 10%, e os 90% é o que você vai fazer em ser demitido. E eles traçaram um plano de carreira, metas, plano de ação. E hoje ele está empreendendo um negócio milionário. Ele, que antes era funcionário, ganha relativamente pouco comparado ao que ele vai ganhar, agora está empreendendo um negócio milionário, envolvendo 3 países, crescendo e prosperando. E o que era de antemão um problema se tornou a salvação da lavoura, se tornou a oportunidade, porque ele entendeu que 10% é o que acontece e 90% é o que ele vai fazer com o que acontece. E essa é a minha pergunta, como é que você está vivendo sua vida? Como aprendiz ou como vitimado? Se tornando melhor diante dos problemas? Ou chorando e lamentando, culpando os outros pelo que lhe aconteceu? Seja aprendiz, seja aprendiz. Use os problemas, que são os 10%, para construir o teu castelo, para construir o teu lar, para construir um novo ser humano, um novo indivíduo. Lembre-se, 10% que acontece, 90% é o que você faz e o que te acontece. Agora, todo coach que se preza, ele sabe fazer perguntas poderosas de sabedoria. Perguntas fortes, perguntas contundentes, perguntas que faz o cliente pensar. E você é meu cliente coach, e eu tenho algumas perguntas para você. Como na semana passada, eu também tenho perguntas agora. Perguntas sobre o tema que nós falamos. E a minha primeira pergunta é, na regra dos 10-90, o quanto você está aproveitando os 90%? O quão você é livre para construir uma vida melhor do que ela era após o que aconteceu? O quão você aprende com a vida? Então, me diga você, qual é a sabedoria emocional que você tem para usar os 10% em prol da sua vida, da sua família? Eu tenho outra pergunta. Na regra dos 10-90, quem é você? Você é o aprendiz ou o vitimado? Sinceramente, o quão você é o capitão da sua vida? Essa é a pergunta, o quão você é o capitão da sua vida. Porque se você vive nas leis dos 10-90, é você que está no timão da tua vida. Responda para mim. Quem está no controle da sua vida? Eu quero que você pense sobre essas perguntas. Elas e outras 5 perguntas vão estar no nosso site www.corporaçãofranconieri.com.br. Lá você pode baixar essas perguntas, mas sobretudo eu peço, responda essas perguntas. Aquele caderno que eu te convidei para comprar no começo do programa, compre seu caderno, Caderno das Conquistas, anote suas perguntas, responda essas perguntas. Você não tem noção do que essas perguntas respondidas vão fazer por você. As mudanças, a consciência, a transformação, a reprogramação. Então responda essas minhas perguntas, responda as outras perguntas que estão no site. E você vai começar a expandir nessa lei dos 10-90. Muitas conquistas e muito aprendizado. Agora, todo final do programa, tem a hora da decisão. Chegou a hora de eu te desafiar a você tomar uma decisão. Você já sabe o que é o MAS, aquela ferramenta que mensura e mede toda a sua vida, em cada área da vida, e o quão próximo você está na sua vida. Você entendeu a lei dos 10-90 ou a regra dos 10-90? Então está na hora de você tomar uma decisão. Tome decisões, está na hora de você decidir qual é a decisão. Amigo, olha para mim.
Se concentre no que eu vou falar. Qual a decisão que você toma agora em relação à roda da vida? As áreas que você está ruim, as áreas que te fazem sofrer. Seja sincero, seja homem suficiente, seja mulher o suficiente para tomar uma decisão na vida. Para de deixar a vida te empurrar. A vida não é assim, a vida é como você a faz. Qual é, eu vou repetir, qual é a decisão que você toma em relação àquela roda da vida? Cada área da sua vida, qual a decisão que você toma? Seja sincero, compartilhe com quem está do teu lado, anote no seu caderno das conquistas qual decisão você toma para mudar a roda da vida e ser pleno, próspero em todas as áreas. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta: qual decisão você toma em relação à regra dos 10-90? 10% que te acontece, 90% que você faz em relação ao que te acontece. Se você não tem controle dos 90%, você não é ninguém. Se você sofre, se vitima com os 10%, você não tem feito nada na vida. A minha pergunta sincera, olha para mim. Hoje, qual é a decisão que você toma hoje para transformar a sua vida usando a regra dos 10-90? Você pode fazer isso. Escreva no seu caderno, compartilhe com quem está do seu lado. Essa é a sua sala de aula, essa é a sua sala de treinamento. Eu sou o seu coach, aqui você pode. Tome agora essa decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Faça isso.